Olá, meus amigos, que beleza! Bom dia a todos! Jogando duro e arrebentando, eu peço o seu like para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Ainda, meus amigos, pauta na tela para a gente poder debater daquele jeito. Vamos lá, vamos nessa, papá! Tá aí, ó. Ricardo Goulart, notícia que circulou demais na tarde já de terça-feira, na informação do Infor Bahia, do João Leiro, né? E o Bahia já entrou em ação, foi bem automático e já traz o Vinícius Mingotti, jogador que estava no Operário do Paraná, pertencente ao Atlético Paranaense. A gente vai falar um pouquinho rapidão sobre esta contratação. Queria me ater aqui a esta pauta do goleiro Marcos Felipe, que ele diz o seguinte: projeto do Bahia, campeonato constante. Campeonato constante, campeonato seguro, né? E para isso o Bahia tem que estar muito bem concentrado e conhecedor dos seus adversários. Vai ter que tomar muito cuidado. O próprio goleiro do Bahia, Marcos Felipe, ele falou que o esquadrão está estudando o Botafogo. Eu até sugiro que, além de estudar o Botafogo, uma outra equipe, e aí é análise de dados, o DAD do esquadrão, estudar já o Vasco da Gama, porque além da partida do Botafogo na segunda-feira, o Bahia vai jogar contra o Vasco da Gama na próxima segunda novamente. Lembrando que o esquadrão só joga na Arena Fonte Nova domingo contra o Coritiba, já no mês de maio. E essa partida do Botafogo ela é muito perigosa. Estreia do Bahia na Arena Fonte Nova. O esquadrão veio de uma derrota, então tem que estar também mentalmente muito seguro para esta partida. O jogo do Vasco da Gama também é muito complexo. É bom conhecer já o Vasco, porque veio de um triunfo contra o Atlético Mineiro na estreia, jogando fora de casa. Vai estar jogando no Maracanã contra o Palmeiras, mega lotado. E depois faz o segundo jogo contra o Bahia, ainda no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama faz 3 jogos dentro da cidade do Rio de Janeiro. Contra o Palmeiras, contra o Bahia e contra o Fluminense. O mando de campo não é do Vasco, Fluminense e Vasco não é. Mas não deixa de ser uma viagem a menos e vai estar com certeza com o apoio de uma pequena parcela da sua torcida jogando no Maracanã. Então, é bom estar atento também àqueles jogos que estão há 15 dias, né, que estão há 20 dias, porque essas equipes podem estar em evolução e o Bahia encontrar com esses times em uma situação difícil. O Esquadrão de Aço precisa conhecer cada vez mais os seus adversários para poder impor a eles dificuldades. Então, o Marcos Felipe menciona que o Bahia estuda Botafogo e com certeza está, mas tomara que esteja também conhecendo os demais. Fica a questão da grande dúvida, né? Parte da torcida ainda está muito cética com relação a como será o campeonato do Bahia em 2023 na Série A. Muitos concordam com que o Bahia luta para permanecer, outros acreditam que o Bahia está em um patamar acima disso, né? Lutar por meio de tabela. Mas essas dúvidas só serão tiradas no decorrer da competição. E aí 5 rodadas, 7 rodadas, talvez até 10, dá para ter uma noção do que o Bahia pode fazer. Lembrando que há também a janela do mês de julho, que o Bahia pode aproveitar muito bem com contratações pontuais. Entendo perfeitamente que a contratação do Vinícius Mingotti é uma contratação que me parece que foi uma busca rápida no mercado, né? Embora o atleta tenha até números interessantes, mas dentro de uma competição que também não é este parâmetro suficiente para uma competição de Campeonato Brasileiro. Até porque, volto a repetir, o jogador pertence ao Atlético Paranaense. Pelos números que ele possui, o Atlético poderia trazê-lo de volta, mas não, ele permaneceria no Operário jogando por lá. E o Bahia está trazendo esse jogador. Então, aposta. Uma clássica aposta. E o Bahia tem que tomar muito cuidado com as suas apostas, porque Campeonato Brasileiro é um negócio muito pesado. Então, apostas para o Campeonato Brasileiro, o ideal seria no início da temporada, né? Se testar o atleta e identificar se ele de fato pode vestir a camisa do esquadrão. Dava tempo para contratar um jogador melhor? Talvez não. O City está convivendo com isso, o diretor de futebol do Bahia também. Então, com a notícia do Ricardo Goulart, talvez eles não tiveram tanto tempo no mercado assim para buscar um atleta mais qualificado. E também se há disponibilidade de um atleta mais qualificado, não desmerecendo o Vinícius, que ainda vai jogar, que ainda vai treinar, vai mostrar
o seu futebol para o Renato Paiva, para os companheiros e, claro, quando jogar na Arena Fonte Nova, vai mostrar também para o torcedor do Bahia. Mas, de fato, é uma aposta muito clássica. Se o Bahia não fizer uma boa competição em 2023, uma das justificativas serão essas apostas, que mesmo que não jogue, vamos supor que o Vinícius jogue muito pouco na Série A, mas ele está ocupando o espaço de um jogador que poderia estar servindo melhor ao esquadrão. Então, muito cuidado com essas apostas, sobretudo em competições tão rigorosas como o Campeonato Brasileiro, né? Cobrança muito alta, a torcida fica mais conectada ao time no Campeonato Brasileiro. Então, essas apostas, o ideal seria em um início de temporada ali no Campeonato Baiano. Voltando aqui para a tela do portal GE, que traz a notícia com relação ao Marcos Felipe e ao Goulart, mas é bom atentar também aos treinamentos do Bahia. O Paiva testa opções e tem que testar por dois motivos. O primeiro é a zaga, a linha de defesa. O Canu não vai jogar, o Vitor Hugo vai jogar. Então, testaram o Vitor Hugo com os outros dois jogadores, o Gabriel e o Rezende. Testar, talvez, o Vitor Hugo somente com o Gabriel, deixar o Rezende na frente da linha de defesa, como se fosse de fato um volante, como ele joga também. Ou testá-lo na opção de 3 defensores, fazendo o Rezende do lado esquerdo, o Vitor Hugo centralizado, o Gabriel no lado direito. Então, testes por opções, isso vai acontecer. O segundo ponto é a chegada do Biel. Biel não jogou no último jogo do Esquadrão de Aço, na estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino por conta do gripe. Ele está de volta. E aí? Vai encaixar o Biel de que forma? Então tem que testar. O Biel com o Cauli se dão muito bem, mas ainda nós não podemos desprezar o Tassiano, que fez uma bela partida contra o Bragantino. O Ademir pode estar em evolução, melhorando a cada treinamento. Então, o Bahia e o Paiva está corretíssimo em fazer testes para justamente encaixar a melhor equipe para este jogo contra a equipe do Botafogo. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você vai jogar duro, claro que eu tenho certeza. Você vai arrebentar no like, dar esta moral pra gente, para poder, a gente sempre tá aqui em processo também de evolução do nosso canal, né? Lembrando que hoje nós vamos estar fazendo a narração do jogo do Ceará contra o Sport, a final da Copa no Nordeste, aqui no canal mesmo, não no meu alternativo, mas no canal aqui, o Wendel Meus Amigos, até porque é de comum interesse por ser final de uma Copa do Nordeste, que é um título importantíssimo para todos nós nordestinos, né, amantes do futebol. O Juba tá lá, o Juba tem um pré-contrato com o Bahia, está jogando no Sport, e é bem capaz que em setembro o Esquadrão tenha este atleta por aqui, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, você queria o Gilberto, mas tá aí. Vamos ter que nos contentar com o Vinícius Mingotti, 23 anos, centroavante, mas que chega como uma aposta para o Esquadrão. Centroavantes, o Bahia tem Everaldo, fazendo gol todos os jogos, Arthur Salles, também um jogador novo, um garoto ainda, que precisa ganhar força física e ritmo de jogo, e tá aí também o Mingotti, 23 anos. Esses são os 3 centroavantes que o Bahia vai para o Campeonato Brasileiro. Nós estamos no mês de abril, a próxima janela abre em julho, e com certeza o Esquadrão terá aí ao menos 2 meses de análise, de verificação do elenco para identificar se fortalece ou não, qual setor que o Bahia precisa contratar ou não. Uma coisa eu tenho certeza, julho, quando abrir a janela, o Bahia vai contratar. Não tenho dúvidas disso, não é informação, é somente observar ali o que nós temos, laterais, por exemplo, centroavantes. Nós temos que entrar no mercado de julho, mesmo que contratando pontualmente, mas trazer jogadores que resolvam e não jogadores que apostam. No entanto, esta aposta pode ser uma aposta bem sucedida. A aposta não é erro, a aposta não está fadada a errar. A aposta pode dar certo ou pode dar errado. Mas, Campeonato Brasileiro, apostar menos e ter mais certezas é melhor. Meu amigão, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado. Não se esqueça do like, dá essa moral pra gente. Faz o seguinte, copia o nosso link nas suas redes sociais para que a gente possa crescer cada vez mais. Estamos crescendo. Estamos próximos
mais de 10.500 inscritos para justamente avançar para os 11 mil, contando, claro e evidente, com a sua colaboração. Muito obrigado, teremos mais conteúdos durante o dia. Valeu!